Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, hoje é dia de conversa com Deus. Antes, vamos adorá-lo com um cântico. Amém. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos por um momento e baixe a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por nossa vida, por mais este dia que nos concede, pelo ar que respiramos e pelo alimento que chegou à nossa mesa. Te pedimos uma bênção, Senhor Deus, para cada um de nós que estamos aqui reunidos diante da Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, com sabedoria para que venhamos a compreender
o que tu tens a nos dizer. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje. A leitura está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, no capítulo 9, dos versos 1 ao 7. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou e foi. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Aqui nós encontramos Jesus voltando da outra margem do lago para onde antes ele havia ido. E como sempre, onde Jesus está, uma grande multidão o acompanha. E não foi diferente também neste momento, onde ali trouxeram, diz o texto, um paralítico com a sua cama e colocaram diante de Jesus. Jesus achou isso um ato de grande fé. E ele dirigiu-se ao paralítico por conta da fé daqueles homens que o trouxeram e disse ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados. Neste momento o texto diz que alguns mestres da lei começam a murmurar ou começam simplesmente a ter em seus pensamentos que aquela situação ali era uma blasfêmia, que Jesus, na cabeça deles, sendo um homem comum, não poderia perdoar pecados de ninguém. Mas nós sabemos que Jesus é o próprio Deus que fez-se homem e habitou entre nós. E por ser o próprio Deus, conhece o coração de cada um de nós. Jesus conhece o meu coração, conhece o teu coração. Jesus conhece meus pensamentos e os teus pensamentos. Jesus sabe aquilo que estamos raciocinando quando deitamos e sabe aquilo que raciocinamos quando acordamos. Portanto, Jesus conhece toda a nossa vida, tudo aquilo que fizemos, que estamos fazendo e até o que ainda vamos fazer. No texto que lemos, em particular, Jesus fica indignado com o pensamento daqueles mestres da lei e questiona-os, dizendo: Por que murmuras em vossos corações? E Jesus, após esta declaração, após esta palavra, após ter se dirigido a eles, Jesus diz: Olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, digo a este paralítico: levante-se, tome a sua cama e vá para a sua casa. E o texto diz que imediatamente aquele paralítico, ou neste caso ex-paralítico, ele se levanta e vai para a sua casa. Nós temos muitas questões a refletir acerca deste texto que nós lemos, mas eu queria me deter apenas no versículo número 2 que lemos, e nós vamos destrinchá-lo um pouco. Eu queria trazer 3 questões importantíssimas que estão exatamente nesse verso 2 do texto que lemos. A primeira é quando aqueles homens apresentam um paralítico a Jesus, quando eles levam o paralítico até Jesus. Nós percebemos aqui algo muito importante. Muitas vezes nós temos alguém que nós amamos, que nós conhecemos, algum familiar, nossos filhos, pais, irmãos, parentes ou algum amigo, que nós queremos apresentar Jesus Cristo a esta pessoa, pois nós sabemos que Jesus é a única solução para o problema de cada um, para a paralisia de cada um, e nós queremos apresentar Jesus a essa pessoa, queremos levar essa pessoa até Jesus, e nós pensamos assim às vezes: será que esta pessoa não querendo ou não podendo ir, será que isso funciona? Será que eu levando vai ser suficiente para que essa pessoa verdadeiramente conheça Jesus? Aqui está a prova no texto bíblico. O texto diz que
Aquele homem estava impossibilitado de chegar até Jesus e os seus amigos o levaram. Quantas vezes nós estamos em uma situação tão deplorável e hoje em dia nós temos muitas situações, dentre elas um exemplo clássico que é a depressão, onde a pessoa paralisa literalmente a sua vida. Se nós levarmos esta pessoa até Jesus, Jesus vai fazer uma obra na vida desta pessoa. Aqui está a palavra de Deus que não mente, não se contradiz, não envelhece, foi para aquela época e é para hoje. E o texto nos mostra que se alguém que você ama está impossibilitado de ir até Jesus, leve esta pessoa até Jesus. Vale levar a pessoa até Jesus. Vale sim, Jesus ama, Jesus cuida, Jesus cura e vai fazer o milagre na vida desta pessoa que você levar até Jesus. Não importa se ela está impossibilitada, se ele está impossibilitado, seja qual for a circunstância, leve esta pessoa até Jesus. Jesus vai dar solução. E o segundo ponto que nós refletimos ainda neste verso 2 é quando o texto diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Ora, aqueles mestres da lei questionam em seu coração, em seu pensamento, Jesus que estava ali perdoando pecados. Mas, minhas queridas e meus queridos, nós temos claramente a certeza, a partir deste texto bíblico, que o pecado nos paralisa. Muitas vezes nós procuramos a causa para a nossa enfermidade, para a enfermidade de alguém, levamos a médico, levamos a tantos lugares e nós não descobrimos. Os médicos chegam a dizer: olha, não tem nada, só pode ser causa espiritual. Alguns médicos até falam isso. Nós entendemos e cremos, e aqui temos a certeza, a partir do texto bíblico que nós lemos, que o pecado, ele paralisa, o pecado adoece, o pecado traz consequências terríveis à vida de cada um de nós. O pecado paralisa a nossa vida amorosa, profissional, familiar, paralisa todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, minhas queridas e meus queridos, nós adoecemos, porque estamos vivendo neste mundo, é verdade. Mas muitas vezes a questão é o pecado. E não digo apenas com relação à situação espiritual. Pode haver pecado e esse pecado levar consequências danosas a doenças físicas, sim, também. Imagine a prostituição, imagine a promiscuidade sexual. Como este pecado pode trazer danos terríveis, inclusive doenças físicas, doenças sexualmente transmissíveis. E este é só um exemplo. A questão é, o pecado nos paralisa, o pecado nos adoece. Há um texto bíblico que diz que quando eu não confesso meus pecados ao Senhor, este pecado adoece até os meus ossos, de modo que eu não suporto de tanta dor. Jesus é aquele que perdoa pecados e é aquele que faz paralítico andar. E é assim que nós chegamos à terceira questão, ao terceiro ponto da reflexão deste texto que nós lemos, com base no verso 2. O verso 2, na sua terceira parte, na parte C, Jesus diz assim: levanta-te, e o paralítico levantou-se. Minhas queridas e meus queridos, a palavra de Deus, ela faz diferença na minha e na sua vida. Este momento que você está vivendo agora, refletindo, ouvindo e acompanhando essa reflexão da palavra de Deus, isso está fazendo diferença na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós que estamos aqui reunidos diante desta tela, nesta transmissão online da mensagem da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus tem poder. Jesus disse àquele paralítico: levante-se. Ele não precisou de mais nada. Ele não precisou de fórmulas mirabolantes e ele também traz simplicidade à tua vida, à resolução dos problemas da tua vida. Por mais complicado que esteja, por mais complexo que seja o que está te paralisando, Jesus, com a sua simplicidade de sempre, ele diz: levante-se. Ele diz: você está curado. Ele diz: você está liberto. Ele diz: sua vida mudou. Ele diz: acabou o problema, acabou o choro, enxugue as lágrimas, siga em frente. E você simplesmente, sem entender, mas crendo, vai se levantar, vai tomar a tua cama, vai tomar o teu leito e vai seguir em frente. E vai caminhar. Minhas queridas e meus queridos,
não deixe de confessar ao Senhor o seu pecado. Todos nós pecamos, precisamos da misericórdia de Deus e Ele é misericordioso. Que nós possamos confessar nossos pecados ao Senhor. Quando nós confessamos, Ele nos perdoa e Ele nos perdoando, nós deixamos de estar paralisados. O pecado paralisa, mas a palavra do Senhor te renova a cada amanhecer. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esta palavra. Graças te damos pela certeza, Senhor, de que há salvação, de que há solução. Nós queremos te agradecer e entregar a nossa vida a ti, ó Pai. Assim te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e que tenha falado ao teu coração. Quero te convidar para participar da edificação do Reino de Deus, uma participação ativa, constante e permanente, trazendo até o altar do Senhor seus dízimos e suas ofertas, para que a mensagem do Evangelho chegue ao maior número de pessoas possível. Portanto, faça isso através de depósitos ou transferências para nossa conta no Banco do Brasil. Vou te passar agora os dados. Anote, por favor. Agência 3501, dígito 7, conta corrente 29091, dígito 2. Amém. Graças a Deus. Tenha certeza de que esses recursos são utilizados na edificação do reino de Deus e no sustento da sua obra. Deus abrirá as janelas dos céus e derramará sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. É isso que ele diz na sua palavra. Para aquele que é fiel, para aquela que é fiel, ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. É assim que Deus vai fazer com a tua vida, se você for fiel. Portanto, contribua sempre na casa do Senhor. Quero te convidar também para se inscrever em nosso canal. Nós temos mensagens todas as quintas-feiras às 20 horas e todos os domingos às 19 horas. Se você ainda não foi inscrita, se você ainda não foi inscrito, faça isso ainda hoje, clicando aí na palavra inscrever-se e depois clicando no sininho para que todas as notificações, assim que nós disponibilizarmos novas mensagens, você seja notificado pelo próprio YouTube. Não é legal isso? Então faça isso hoje. Curta também esta mensagem e principalmente compartilhe com seus conhecidos, com seus familiares e amigos, para que eles também desfrutem da palavra do Senhor. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, queridas e queridos, que o Senhor nos acompanhe. Parabéns aos aniversariantes.